Ô, pra que essa loucurada toda no início do ódio? Pra que essa velocidade toda no início do WOD? Tem o WOD inteiro pela frente. Será que você vai aguentar terminar o WOD nessa mesma intensidade? Isso é muito comum dentro das competições. As pessoas elas começam muito forte, sem saber estipular um pace, sem saber estipular um ritmo, e isso pode estar acontecendo com você. Então, eu vou te dar algumas dicas de pace para você estar melhorando durante a competição. É muito comum, dentro das competições, as pessoas estipularem sempre o mesmo pace para todas as provas. Dependendo do tamanho do WOD, dependendo da intensidade ou até mesmo da complexidade do WOD, nós temos que saber estipular os melhores paces possíveis para a gente conseguir desenvolvê-lo na íntegra e da melhor forma possível. Geralmente, em workouts, o objetivo do atleta é tentar manter para todos os rounds a mesma quantidade de tempo. Por isso que durante os treinamentos, geralmente os coaches eles colocam trabalhos de EMOM, trabalhos intervalados, para que eles possam fixar e fazer com que o atleta melhore o ritmo constante em cada round. Em competição, geralmente você não tem rest entre os rounds, geralmente é um 4-time ou uma rep. Então, o objetivo do atleta é saber sentir dor, conseguir ficar confortável na dor, mas mantendo o mesmo pace entre todos os rounds. Nós vamos levar em consideração hoje 3 modelos de pace: pace forte, pace médio e pace leve. Para cada um desses, nós devemos saber como empregar um ritmo durante o workout. É claro, o nosso objetivo dentro da competição é finalizar o mais rápido possível ou fazer a máxima quantidade possível. Mas isso não significa que o forte nós vamos fazer sempre forte, o médio nós vamos fazer ele mais ou menos e o leve nós vamos fazer ele fraco. Não. Todos esses tipos de pace nós estaremos em alta intensidade, só que em alta intensidade controlada de acordo com o seu ritmo de workout. Iniciando pelo pace leve, nós podemos colocá-lo, não que ele seja fraco, mas é um pace onde nós utilizaremos para workouts grandes, para workouts que envolvem complexidade maior. Então não significa que no WOD eu vou estar fazendo ele de forma lenta, de forma cansada, tranquilo, pensando no mundo, esquecendo de todas as outras alternativas. Não, pace leve significa que eu vou manter um ritmo controlado, um ritmo que eu consiga manter durante um longo tempo, sem fazer com que o meu ritmo caia durante o workout. Então não significa que eu vou fazer assim, eu vou fazer no ritmo bom, só que tentando manter a minha frequência cardíaca num ótimo estado para que eu possa durar durante o WOD. Geralmente para o pace leve, nós utilizamos em um workout de 15, 20 ou mais minutos, para que a gente possa sustentar durante todo esse trabalho. Se nós colocamos o ritmo muito forte em workouts de duração longa, a gente corre um grande risco de parar muito cedo ou até mesmo a discrepância de tempo de um round para outro ficar muito grande. Então nós vamos mostrar para vocês agora de como se comportar dentro de um WOD em um pace leve. O que o Adrian vai fazer, ele vai se comportar durante todo o workout. Ele não vai ficar fazendo por muito tempo, mas ele vai tentar manter um controle de respiração e um controle de ritmo. Iremos supor aqui que ele vai ficar durante 15 minutos a 20 minutos fazendo. Mas ele não vai fazer isso durante 15 a 20 minutos, mas ele vai tentar manter o mesmo comportamento durante os 2 rounds. Então, observe. Ele vai pegar o dumbbell e vai começar com um deadlift, 5 repetições respirando, sem muita intensidade, até dar 5 repetições. Depois ele vai fazer o front squat e sempre respirando, sem muita aceleração, bastante controle durante todo o workout. Depois o press. 5 volta para o deadlift e mantém a mesma frequência cardíaca durante todo o workout. Obrigado. É claro que uma hora ele vai cansar, mas o ritmo que ele está fazendo
ele vai demorar um pouco a cansar. Então pode ser que no meio do WOD ele consiga ter mais energia para completar do que para parar. Para você conseguir aferir isso, é muito importante nós trabalharmos com duas perspectivas. A primeira perspectiva são materiais de aferição de intensidade. Um relógio para a gente ver a nossa frequência cardíaca, até mesmo alguns acessórios para que a gente possa observar isso durante os nossos treinos, para a gente identificar se a nossa frequência cardíaca está muito alta, se está moderada ou se está controlável durante o workout. Se você não tem esses materiais, nós podemos começar a aferir isso aí através da escala de percepção de esforço, que é o PSE. E a partir daí você vai conseguir ter uma noção de onde você está. Então, em uma escala de 0 a 10, Adria, qual que era mais ou menos a sua percepção de esforço nessas poucas repetições que você fez? Para mim tava 3 a 4. 3 a 4. Você conseguiria ficar quanto tempo nesse pace durante o workout? Uns 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos. Então, ele estava num pace confortável para sustentar a mesma intensidade durante 12 a 15 minutos de workout. Isso a gente pode considerar como um pace leve. Um outro fator para que a gente possa saber empregar a intensidade leve durante o workout é a complexidade do workout, a complexidade dos exercícios. Em alguns workouts tem uma característica um pouco mais complexa na execução dos movimentos. Então, quando o workout tiver exercícios que envolvem a sua dificuldade ou uma deficiência sua, nós precisamos empregar um contexto de workout um pouco mais leve para que a gente possa minimizar os erros e conseguir progredir durante as atividades. Agora, para workouts que envolvem uma intensidade média, nós podemos ser um pouquinho mais ousados. A gente não vai acelerar demais, igual um trabalho forte, um pace forte, e também a gente não vai segurar muito, igual um pace leve, porque esses workouts, geralmente, eles não têm duração muito longas, geralmente eles duram entre 7 a 10 minutos, 11 minutos, então a gente pode entregar um pouquinho mais, só que o diferencial do seu pace de nível moderado, o diferencial dele vai ser como você vai executar os movimentos para economizar energia, porque o objetivo é você fazer com alta intensidade, mas utilizar algumas estratégias para economizar energia durante essas atividades. Para esse próximo exemplo, a ideia do Adria vai ser tentar manter uma intensidade moderada, uma intensidade que faça com que ele não se desgaste totalmente no workout, mas que a frequência dele suba um pouco, mas que não suba a ponto de fazer com que ele caia muito. Nos trabalhos de intensidade moderada, nós vamos ter uma variação entre os rounds muito pouca, mas a gente vai ter uma variação entre os rounds. Nos trabalhos de intensidade leve, a gente vai tentar manter sempre as intensidades iguais. Nas moderadas, nós podemos variar um pouco, de tempo entre os rounds. Então a gente não vai precisar fazer sempre no mesmo round porque vai dificultar. Mas a ideia é não variar tanto. Obrigado. Como vocês podem ver, ele utilizou aquela estratégia do snatch que a gente trabalhou na nossa última aula, que fez o contato para subir e desce direto. Esse contato vai fazer com que ele economize energia de potência de quadril, de musculatura, só que ele vai ganhar tempo descendo a barra rápido. E também fez um trabalhinho um pouco mais rápido no burpee, só que subindo em step, que também vai ajudá-lo a economizar mais energia, mantendo um controle de intensidade, um controle de ritmo. Então é muito importante entender que, na intensidade média, nós colocamos a intensidade, mas nós utilizamos de estratégias para nos ajudar a economizar essa energia no meio da intensidade. E para finalizar, o pace de intensidade forte, ele é um pace um pouco mais inconsequente. Não estou dizendo que inconsequente no sentido de fazer de qualquer jeito. Inconsequente porque nós não vamos ter tempo para pensar em pace e até mesmo em ritmo. Geralmente são workouts que duram entre 3 a 6 minutos e esses workouts de duração curta a gente não pode ficar pensando, controlando, porque senão a gente vai perder tempo à toa e tendo o mesmo desgaste do que um workout normal. Então você precisa
ser um pouco coerente com o seu condicionamento físico. Como assim? No sentido de você colocar um ritmo de intensidade que o seu condicionamento físico permite. Se você não consegue fazer um ritmo muito forte, você não vai fazer um ritmo muito forte. Então, por isso que é muito importante se conhecer, analisar o seu desempenho para saber o quão forte você consegue empregar um WOD para conseguir se manter durante todo esse tempo. Então, nós vamos fazer um exemplo agora para vocês de um pace forte, que é uma tarefa um pouco inconsequente, como eu falei com vocês, porque não dá tempo de pensar e somente agir. O Adri agora vai estar demonstrando pra gente um workout de 8 power snatch e 8 burpees over bar. Ele vai tentar entregar o máximo de intensidade possível para tentar finalizar essa tarefinha. É uma tarefa boba, tranquilo, é só para exemplificar para vocês qual o contexto de intensidade que a gente está tentando passar. Ele não vai fazer aqueles métodos de descanso que ele estava fazendo no moderado. Agora ele vai fazer os movimentos mais diretos, ou seja, o snatch mais direto e o burpee sem fazer step, para que ele não perca tempo. Porque agora a ideia não é economizar energia, a ideia é colocar intensidade durante as tarefas, tá? Vamos lá? 3, 2, 1, foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora. 1, bora. 2, 3, 4, 5, 6, bora. 7, acabou. 8, boa. A ideia é que ele finalize desse jeito, muito cansado. Então avalie o workout, vê quanto tempo ele vai durar, quais são os movimentos, se o movimento está fácil, se são poucas repetições e entregue tudo se o pace exigir que seja forte. Então são esses 3 tipos de pace que você tem que avaliar durante um workout. Se o WOD ele for longo, você tem que avaliar o seu ritmo e empregar um pace mais leve para você conseguir se manter. Repetindo, leve não é um pace fraco, é o seu leve para durar durante todo esse tempo. No pace leve, geralmente a gente tenta fazer o mesmo round, o mesmo tempo de round em todos os rounds. Para o pace moderado, nós precisamos colocar um pouquinho mais de ousadia, só que buscando estratégias para economizar nos movimentos, tá? Então, ser um pouco mais ousado, mas sem ser inconsequente. E no pace forte, inconsequência. Geralmente são workouts curtos, ou até mesmo workouts onde faz uma passagem só, então entregue tudo. No pace forte, você tem que terminar acabado. Não pode dar margem para você ter energia para fazer mais alguma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aí, manda para sua dupla, assiste para que você possa se familiarizar com essas informações e pratique, galera. Conheça, se conheça, saiba aonde você está, como está o seu condicionamento físico, o que você tem que fazer e aí você vai conseguir chegar em um patamar legal. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.